Oiê, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Pulso Presente, esse canal gostoso da manhã, para a gente já amanhecer com o dedinho na tomada, pilhadinho, num bom sentido, para a gente começar esse dia lindo, maravilhoso, que é um presente do universo para você. Eu sou a Silvia Maria, sou educadora física, terapeuta, venho desenvolvendo a ritbioterapia e esse, ó, bom dia também, né? Gente, ele canta muito alto esse galo. Ai, ai, mas assim, ó. Deixa eu dar um gole aqui no meu café, senão ele esfria. Onde é que você tá, criatura? Você tá tomando café? Você já saiu de casa? Hoje tá um pouquinho mais cedo, tá? Mas olha só, hoje é o primeiro dia, depois de ontem, que nós decidimos várias coisas. Para o pessoal do plano A, foi um dia de protocolo, anteontem. Para o pessoal do plano B, foi um dia de sentar e jogar real e ter consciência de que talvez não seja fácil, talvez não seja a solução que a gente estava buscando, mas é o motivador que tem para que a gente possa fazer mudanças significativas. O futuro começa hoje. Na verdade, para quem está no plano B, começou ontem. Eu confesso que eu fiquei pensativa, sabe? Depois que a gente conversou, ainda fui tocar meu dia, e durante o dia ainda lembrei algumas coisas, e falei assim, e agora? O que você vai falar amanhã? E eu falava para mim mesma assim, eu não sei o que eu vou falar amanhã, não. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu fui fazer mercado, e o gerente do mercado já tinha me olhado de um jeito, eu não sei se... Tchau, filho, boa aula! Desculpa, gente. Filho mais velho indo para o colégio antes das 6 da manhã. Eu falei que a gente estava tomando café mais cedo hoje. Juízo, criatura! Ai, ai. Então, aí, gerentão, ele me olhou com cara que eu acho que ele já me viu em algum lugar, mas ele nem sabe onde. E é normal, porque aqui onde eu moro tem dessas. Devido aos projetos que eu faço, algumas entrevistas, algumas coisas que às vezes acontecem. Então, de certa forma, dependendo do dia da semana, acontece de uma ou outra pessoa olhar para mim com aquela cara, onde que eu já vi essa moça? E tá tudo certo, eu já sei. Não sei, né? Mas assim, fico eu com a pergunta, nunca vi essa criatura, e fica a pessoa assim, eu já conheci essa mulher não sei aonde. E vida segue. E aí esse gerente veio conversar comigo, ele percebeu que eu estava pedindo um auxílio para um funcionário, e ele deixou o funcionário fazer as coisas que estava fazendo, e veio ele, não, o que que a senhora gostaria e tal, né? Veio todo solícito. E acabamos conversando. E eu acabei contando para ele um pouquinho da minha jornada, que eu já falei para vocês que eu também. Mas agora a gente tem coisas mais importantes para fazer. E aí eu falei, é isso. É isso que a gente tem que conversar amanhã. E eu vou contar para vocês rapidamente o que me fez fazer esse episódio de hoje desse lugar que eu tô fazendo, tá? Vocês viram? Filho tinha tomado café, tá saindo, o galo tá ali, às vezes ele canta mais baixo, às vezes ele canta alto que eu não consigo raciocinar. Gato já comeu, já tá ali bebendo água que eu tô escutando daqui. E eu tô aqui falando com você. A gente, vamos lá, fazem mais de 10 anos que eu desenvolvo HIIT bioterapia, que eu venho buscado viver um circuito fechado, que ontem e anteontem eu comentei aqui para vocês sobre o circuito fechado. E assim, foi anos juntando pecinhas que eu não sabia do que era. E aí eu olhei para aquele senhor e, e agora eu falo para você também que você vai precisar fazer um bom planejamento, fazer uma boa revisão de tudo que você começou a prospectar ontem. Pode ser que você ainda fique alguns dias fazendo esse movimento, porque lembra que eu comentei que eu olhei várias questões, tempo de entrada, tempo de saída do serviço, para poder dormir bem, comer bem, para poder aguentar fazer essa maratona, porque você vai fazer uma maratona. Para alguns de vocês ela é um pouco maior, para outros é um pouco menor. Independente se é o grupo A ou o grupo B, a seu modo, você vai baixar um pouco as expectativas hoje e vai dar uma olhadinha.
o que está pé no chão, o que realmente está factível, porque a mente mente para nós o tempo todo. Você concorda que a mente mente para nós o tempo todo? E aí, agora é o momento de você sentar contigo mesma, contigo mesmo, e falar assim: não, peraí, deixa eu ver se esse planejamento aqui foi feito de forma adequada, para que eu não tenha que dormir sem comer, para que eu não entre num burnout, para que eu não piore esse processo que eu já estou, principalmente para quem já está num processo aí de lesão por esforço repetitivo, de estresse, de qualquer patologia que você esteja enfrentando. Então, o pulso presente, ele vai doses homeopáticas cada dia. E esse dia, depois de ontem, que a gente começou um planejamento, tem sim toda uma organização aqui pensando como vai ser, porque o seu pontapé de anteontem e de ontem, seja você do grupo A, do grupo B, ele é muito, é tudo um começo, né? É o primeiro degrau de uma escada linda que vai te levar para uma meta grande. E às vezes o teu grande é meses, às vezes o teu grande é anos. A gente já conversou sobre isso ontem. Então, é muito esse lugar, sabe? Hoje, esse episódio, ele é muito esse lugar de baixar as expectativas, pensar as questões, olhar se realmente os planos, as estratégias, as pesquisas realmente estão com informações fidedignas, se a minha mente não está falando assim, vamos fazer em tal tempo, que em tal tempo, daí a gente, não, calma, respira, dá uma olhadinha, seja sincera, sincero contigo mesma, e, né, com você mesmo, para que vocês possam fazer isso de um lugar pé no chão. Porque o pulso presente não adianta escolher, tem que também entregar. E aí amanhã de novo escolher continuar e entregar para si mesmo essa nova rota. Então escolher escolher entregar, né? Escolher e entregar todo dia dentro dessa nova perspectiva e em doses homeopáticas, um dia depois do outro com uma noite no meio. Quando a gente ganhou a premiação do Sebrae Mulher de Negócios, não tinha nome. O método não tinha nome, não tinha patente, não tinha N coisas que hoje tem. Mas ele já tinha sido, né, o universo trouxe meios de alguém chegar e falar assim: ó, oh, isso vale a pena, continua. Então, meu amor, o que que acontece? Respira um pouquinho. Eu sei que de repente ontem foi meio que assim, né? Caramba, eu achei que eu ia mudar de vida amanhã, mas eu vou continuar nesse negócio até quando? Até você, né? Você vai, a velocidade vai ser sua, né? Você de ontem em particular, que é um pouquinho mais, a delega é um pouquinho maior, a velocidade é tua. Quando eu tomei a decisão e quando eu comecei a usar os minutos, os tempos, as horas para fazer outras coisas, eu ia para esse lugar difícil e olhava e falava assim: tá difícil, mas isso aqui hoje tá difícil porque tá me levando ali, aonde eu quero ir. E antes estava difícil e ia continuar difícil porque a perspectiva era nenhuma. Eu não tinha, tipo assim, isso aqui tem um prazo de validade. Hoje tem. Então, esse áudio, ele é para um dia depois de ontem, onde de repente você chegou aqui e falou assim: eu não vou mais escutar essa criatura. Eu tô de... É doído para mim trazer em gotas todo um projeto que está pronto para 7 corpos, ainda que o corpo físico tenha 13 sistemas rodando, e eu tenho, né, bálsamos ali para a gente regular o nosso ritmo para esses 13 sistemas rodarem de um lugar integrado e saudável, tá? Mais 9 áreas da vida, e de repente eu fico aqui falando com você, olhando os minutos e falando assim: meu Deus, eu preciso agilizar porque eu tenho mais 1 minuto só para falar o que eu tenho que falar, senão essa pessoa vai embora. Senão eu não entrego o que eu tenho que entregar. E é uma pecinha de um quebra-cabeça inteiro que daqui X tempo ela vai olhar para trás. Se ela seguir passo a passo e fizer todo dia essa gotinha, ela vai estar hidratada daqui a um tempo, porque vai ter virado um copo de água, né? E é muito interessante, porque na medicina,
Dependendo do grau em que a pessoa está desidratada ou sem comer, dependendo do quanto tempo faz que ela não consegue comer, você não vai dar um prato de comida. Você vai dar um pedacinho pequenininho, com um pouquinho de água, para a pessoa retomar o processo de se alimentar. E não é diferente na atividade física. Você não começa colocando a pessoa para fazer uma série inteira de pilates. Às vezes você vai conversar, você vai pedir para ela alongar, você vai mostrar o exercício, aí ela vai tentar fazer, as articulações vão ranger, aí você vai devagarzinho, porque a dorzinha que ela vai sentir no outro dia tem que ser uma dorzinha suportável. Não pode ser dor de tomar remédio, porque se ela tomar remédio, ela vai perder o serviço que ela fez no dia anterior. E se ela tomar remédio, ela corre o risco de não querer voltar. E talvez seja a dose, né? A dose entre o que faz ficar e faz desistir é a dose, né? E aqui também é a dose. Então, a dose de você ficar e não desistir é uma gota por dia. Hoje, a gente vai fazer isso. Nos primeiros episódios, era hidratação, é sentir o pé no chão, é voltar a explicar para o corpo como sente. Para agora que ele está sentindo, a gente explicar para ele, filho, agora você vai trabalhar onde está ruim, você ainda vai ficar nessa relação que não é boa, que você sabe que você tem que jogar fora, você ainda vai ficar fazendo isso daqui, mas é temporário porque agora você tem para onde ir, você tem um sentimento maravilhoso pulsando dentro de você que vai te levar para um lugar melhor. E agora você vai tirar o foco do que é péssimo e vai olhar e falar assim: isso é temporário. Isso é temporário. Já já eu vou poder quebrar meus grilhões disso daqui. Então, o pulso presente é o pulso. É o pulso que você ouve e fala assim: ainda há vida aqui. Ainda há vida aqui. E depois que eu fiz o primeiro pezinho no degrau do meio-fio, que eu já dei o primeiro passinho na calçada, eu vou olhar e vou ver como é que é andar nessa altura aqui. E não naquele chão lá. Talvez eu ainda pise naquele chão lá. Mas agora tem um degrau a mais que eu dei na vida. E eu tô sentindo esse degrau. Então, que você possa não desanimar, mas se inspirar, né? Com relação a gente, eu vou lavar a mão aqui, tá? Mas se inspirar. E hoje é um dia que de repente. E aí tem mais uma coisa, né? Você vai falar assim, tá bom, o que que ela vai fazer hoje? Hoje é sentir, é retroalimentar essa esperança. Porque de repente, e baixar a expectativa. Então hoje é dia de baixar a expectativa, botar o pé no chão, né, o que que é real. Eu queria uma outra solução, mas a solução mais sábia, mais pé firme é essa. Um dia depois do outro, com uma noite no meio, é trocar o pneu do carro com ele andando. É ver que tudo bem, o que tem para jantar é isso, mas então vamos jantar isso pensando que amanhã a gente vai comer outra coisa. E é esse o movimento. Porque é daqui um passinho depois do outro que a gente gera o futuro que a gente quer. Então hoje é um dia de retroalimentar a esperança, de ir para o trabalho e falar assim: eu não terminei de ver tudo que eu tinha que ver ontem, da tarefinha de ontem, mas hoje é um dia que a tarefa nova é revisitar e realinhar e de repente respirar, inspirar e não pirar e encontrar qual vai ser. Será que realmente ontem eu fiz as escolhas que agilizam, que eu dou conta, que eu banco, né? Talvez eu vou revisitar, vou fazer mais algum ajuste e ou hoje eu vou começar, né? Talvez você vai revisitar e talvez você fale assim, não, ficou ótimo o que eu fiz ontem. Eu nem vou ficar pensando muito, eu vou já arregaçar as mangas e botar o pé na massa e hoje eu vou trabalhar desse mantra. Agora eu tenho para onde ir. Tá ruim aqui, mas isso é temporário. Tá ruim? Ok, mas é temporário. Meu amor, que o seu dia seja abençoado, maravilhoso. É assim, eu nem falei, né, para você curtir, para você enviar para quem tá precisando. Mas eu não vou ficar pegando no pé. Eu quero que hoje a gente tenha foco em alimentar, porque tem N coisas acontecendo aqui, né? Na mente, na psique, no emocional, e a gente vai falar disso para que você não deixe a peteca cair. Então hoje a gente vai fazer o nosso mantra, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você tá nessa energia também. E qual é o nosso mantra hoje, então? Agora eu tenho para onde ir. Tá ruim aqui, mas isso é temporário.
Então, bora. Um super beijo e até amanhã.